Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. A gente está aqui mais uma live aí para tentar ajudar aí os nossos clientes aí a tentar tomar as decisões mais sábias possíveis dentro de tanta informação que a gente vem recebendo aí no decorrer de todos esses dias aí de pandemia. O objetivo de a gente fazer essas lives é de a gente tentar explicar a vocês de uma forma mais simples e tentar tirar as dúvidas com a operação junto para apoiar vocês aí em relacionado à redução de jornada e salário e a suspensão de salário também relacionado a todas as alterações de legislação, principalmente a MP 936, que veio trazer essa nova formatação de contratação de funcionário e as suspensões dos contratos que vão ocorrer a partir de agora por decisão do empregador. Eu vou compartilhar a tela e para a gente ficar mais fácil de vocês terem entendimento do assunto, que o assunto é longo e requer um pouco de paciência de todos aí para a gente tentar entender. Tudo bem? Bom, o que a gente vai tratar a partir de agora aí? Da redução de jornada e salário do contrato na MP 936, como eu já falei, e uma nova informação que aconteceu ontem à noite, que foi essa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 6363, de 6 de abril de 2020. Ontem era por volta das 8 horas da noite, saiu a medida. E o que a gente vai falar aqui hoje também já contempla essa ação direta de inconstitucionalidade, tá? A gente, partindo para isso, primeira coisa que a gente vai falar, o que é a MP 936, é a medida provisória do governo que permite a redução de jornada de trabalho e de salário, tá? E também a suspensão dos contratos de trabalho. Que a gente veio da live que a gente fez ontem para hoje. Hoje, a partir de hoje, ainda saiu essa decisão de inconstitucionalidade. Segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, somente serão válidas as negociações individuais se os sindicatos de trabalhadores não derem início à negociação coletiva no prazo de 10 dias corridos. A empresa pode fazer o acordo individual com o funcionário. O acordo individual pode ter a anuência do funcionário do empregador, porém, se dentro do prazo de 10 dias corridos houver uma negociação coletiva da categoria, o que vai prevalecer em relação ao acordo são as regras da convenção de acordo com cada categoria de trabalhador. Ok? Uma coisa que a gente vai ter aí de novo, a eventual inércia de sindicatos, e a gente entende que isso pode acontecer com muita frequência, principalmente nesse momento de pandemia, representará na prática uma anuência ao acordado entre as partes. Então, se o sindicato, no prazo de 10 dias corrido, não se manifestar em relação à sua convenção coletiva da categoria dele, o acordo individual que o empregado e o empregador tiverem acordado, esse acordo é o que vai prevalecer, ok? Então vamos lá agora falar um pouco das regras gerais relacionadas à redução salarial. Bom, a empresa pode dar uma ajuda compensatória sem encargos trabalhistas se ela desejar, certo? Pode ser uma ajuda de custo, o que ela desejar, que uma ajuda compensatória, se ela for desejo dela, alinhar anuído com o empregado, ela pode dar essa ajuda compensatória sem encargos trabalhistas. Não vai ter FGTS, INSS, 13º, não vai entrar em média de férias, não tem nenhum encargo trabalhista, tá? O valor depende do acordo, não tem valor estipulado, pode ser 1 trilhão, o que está combinado entre o empregador e o empregado. Em regra geral, a garantia do emprego durante redução e depois por igual período. Não vai haver, se o empregador fizer um acordo de 60, de 30 ou de 90 dias para a redução salarial do empregado,
esse acordo, ele tem uma estabilidade do período do acordo e do período no mesmo número de dias que o acordo foi firmado. Exemplo, se eu firmei um acordo com o meu funcionário num período de 30 dias, ele tem uma estabilidade de 60 dias. Se eu firmei um acordo num período da pandemia, estabelecido na lei, de 90 dias, ele tem um direito a 180 dias de estabilidade. Tá? E a gente vai falar se a gente quebrar, lá na frente, se a gente quebrar essa estabilidade. Comunicação, como é que vai funcionar em relação ao trâmite da redução salarial que eu combinar com o meu empregado? A comunicação ao empregado com 2 dias de antecedência tem que ser feita. A comunicação do empregado ao Ministério do Trabalho deve ser feita no máximo em 10 dias após a comunicação ao empregado. Então, a empresa é obrigada a entrar dentro das regras do Ministério do Trabalho e fazer, dentro do prazo de 10 dias, a comunicação do acordo. Se eu fiz a redução de 25%, de 50%, de 70% do salário no acordo com o meu empregado, eu tenho que comunicar isso para o Ministério do Trabalho. A empresa tem essa responsabilidade no prazo de 10 dias, tá? Caso o empregador não comunicar ao governo, não haverá pagamento do empregado e ficará a responsabilidade do pagamento para o empregador. Então, assim que vocês fizerem um acordo com seus funcionários, uma carta simples, um e-mail, notificando e tendo anuência desse empregado, comunicar a CLM para a CLM tomar as medidas de responsabilidade nossa de fazer essa comunicação ao Ministério do Trabalho do acordo, ok? Bom, como é que vai ser o pagamento do meu empregado? Eu fiz o acordo com ele e como é que o governo vai pagar ele? A primeira parcela do que está combinado do governo vai pagar vai ser somente após 30 dias da comunicação da empresa do acordo. Então, um exemplo. Fiz o acordo com o meu empregado, comuniquei ele hoje. Comuniquei com 2 dias de antecedência. A partir de quando ele vai receber isso? Só no dia 30 de maio. Porque eu estou comunicando dentro do mês de abril, ele só vai receber a parte que o governo tem a responsabilidade de pagar para ele, dia 30 do mês seguinte da comunicação, ok? Outra coisa importante salientar, cabe a todos os empregados, inclusive empregado doméstico. Então, quem tem empregado doméstico em casa, as regras que a gente tem aqui, regra geral e regra específica, vai valer para todas as categorias, inclusive o empregado doméstico. Ok? Como é que vai ser a redução de acordo individual? A gente fez um resumo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, o acordo é pelo prazo de até 90 dias, tá? A critério da empresa. Nesse acordo, a gente vai ter faixas de redução. Então, por exemplo, a primeira faixa que a gente tem aí, do salário de até 3.135 ou até 12.202,12 com curso superior, quem está com esse salário de até 3.000 ou quem está com salário até 12.000 que tenha curso superior, como é que vai funcionar a redução de carga no acordo individual? A gente tem a primeira coluna aí, redução de 25%, redução de 50% e redução de 70%. Então, o empregador reduz o salário acordado com o empregado em 25% e o governo pagará uma ajuda igual a 25% do seguro-desemprego. Tá? Na segunda coluna, redução de 50%. O empregador acorda com o empregado uma redução de 50% do salário, o governo vai pagar uma ajuda de custo de 50% do seguro-desemprego. Terceira coluna, redução de salário de 70%, o governo vai pagar uma ajuda igual a 70% do seguro-desemprego. Ok? Quem está nessa faixa de salário até 3.135
ou até 12 mil com curso superior, está enquadrado no acordo individual nessas condições, ok? Vamos para a segunda faixa. Quem tem o salário acima de 3.135 até 12.202. Nesta condição, o acordo individual ele só pode ser de redução de 25% do salário do empregado, com a anuência do empregado, ok? Então, nessa condição, o governo vai pagar a ajuda igual a 25% do seguro-desemprego. Na situação de redução de 50% e 70%, não tem disponibilidade na lei, hoje não está previsto em lei, a acordo individual, ok? Bom, terceira faixa e última, salários acima de 12.202,12. Nesta condição, o governo, a redução pode ser de 25%, com o governo pagando 25% do seguro-desemprego. Pode ser redução de 50%, o governo pagando uma ajuda de custo dos 50% do seguro-desemprego. E numa redução de 70%, o governo pagando também uma ajuda de custo de 70% do seguro-desemprego. É importante ressaltar que a gente está falando muito do seguro-desemprego, porque não é os percentuais de redução que o salário do empregado ele vai receber, tá? A gente vai mostrar exemplos lá na frente para vocês entenderem melhor isso. Então, esta é um resumo, é a redução dos acordos individuais. Só existe esses tipos de acordos individuais, ok? Para as 3 faixas de salariais que a gente tem no país. Agora a gente vai falar dos acordos via sindicato, acordos coletivos. Então, novamente, da mesma forma que a gente está demonstrando os acordos individuais, a gente vai ter a situação dos acordos de redução de acordo com as categorias vinculadas ao sindicato. Então, se tiver vinculado a um sindicato, ele pode também para o prazo de 90 dias, e aí nós vamos fazer a primeira faixa. Na primeira faixa, quem ganha até 3.135 ou até 12 com curso superior, a redução vai ser de 25%, da mesma forma que no acordo individual, um seguro-desemprego de 25%, redução de 50% com seguro-desemprego de 50%, redução de 70% com um seguro-desemprego de 70%. E uma coisa importante, não vai haver benefício do governo se a redução for menor que 25%. Então, exemplo, fiz um acordo com o meu funcionário que eu quero reduzir a carga de trabalho dele e o salário dele em 20%. Ele vai ter benefício do seguro-desemprego? Não, o governo não vai dar nenhum subsídio, tá? Outra coisa que é importante, quando a gente fala redução, a gente está falando de redução de salário, redução de carga horária de trabalho. Se eu vou reduzir o salário do meu funcionário no acordo que eu fizer com ele de 50%, eu vou estar reduzindo em 50% a carga horária dele disponível à empresa, ok? Na segunda faixa, nos salários acima de 3.135 até 12, né? Mesma coisa, a redução de 25%, o governo paga 25% do seguro-desemprego. Na redução de 50% e de 70%, não tem disponibilidade de acordo por enquanto. Só se houver, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, acordo coletivo da categoria com a categoria dos empregadores, certo? Só se tiver estabelecido em convenção. E da mesma forma, não tem benefício do governo se a redução for inferior a 25%. Os salários acima, que é a terceira faixa, acima de 12 mil e última, o governo paga também, na situação de redução de 25%, ele vai pagar 25% do seguro-desemprego, na situação de redução de 50%, 50% do seguro, na redução de 70%, 70% do seguro e também redução abaixo de 25%, também não existe possibilidade de ajuda do governo, ok? Então, a gente mostrou para vocês aí os resumos de redução de acordo individual e acordo via sindicato, tá?
Bom, as penalidades em caso de desligamento dentro do período de garantia do emprego. No prazo de 90 dias, eu fiz um acordo e mesmo assim eu tomei a decisão de fazer a demissão do meu funcionário. Eu posso? Pode, desde que você seja, além das verbas rescisórias desse empregado, a empresa vai ter que pagar uma indenização sobre o valor do salário desse empregado. Então, o empregado que tem reduzido o salário de 25% a 50%, reduzido o salário e carga, deverá pagar uma indenização de 50% do salário do empregado se ele tomar a decisão de demiti-lo dentro do período da garantia do emprego. Ok? O empregado que tenha reduzido de 50% a 70% deverá pagar a indenização de 75% sobre o salário. E o empregado que tenha reduzido acima de 70% deverá pagar a indenização de 100% sobre o salário. Essa é a penalidade pela não garantia do emprego em relação ao empregador com o empregado. Ok? Agora a gente vai... Então, até agora a gente falou só sobre redução salarial. Agora a gente vai falar das regras gerais sobre a suspensão do contrato de trabalho e do salário do empregado, se for uma decisão da empresa no único funcionário. A empresa também pode dar uma ajuda compensatória se ela suspender o contrato, sem encargos trabalhistas. A comunicação ao empregado tem que ser obrigatoriamente com 2 dias de antecedência. E aí a gente tem as regras. O governo pagará ajuda de benefício emergencial de 100% do seguro-desemprego, caso o funcionário teria sido demitido para as empresas que têm um faturamento até 4 milhões e 800 mil ano. Então, para as empresas que tenham faturamento no ano anterior até 4 milhões e 800 mil, na suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele vai ter auxílio do governo, um benefício emergencial de 100% de seguro-desemprego, ok? Para as empresas, o governo pagará ajuda de benefício emergencial de somente 70% do seguro-desemprego, caso o funcionário tenha sido suspenso, para as empresas que têm um faturamento acima de 4 milhões. Então, a única diferença da regra, para as empresas que tiveram um faturamento o ano anterior de 4 milhões e 800 mil, essas empresas vai ter a suspensão do contrato de trabalho desse empregado dela, o governo vai arcar com 70% do seguro-desemprego e ela vai ser obrigado a arcar com 30% da remuneração do empregado. Certo? Então, essas são as regras gerais da suspensão do contrato de trabalho. E aí a gente vai agora para as regras da suspensão do contrato de trabalho nos acordos individuais. Novamente, as faixas. Quem tem a faixa de salário até 3.135 ou até 12 concurso superior, como é que vai ser a ajuda na suspensão do contrato? A ajuda do governo. O governo pagará a ajuda no mesmo valor do seguro-desemprego. Segunda coluna, benefício. A empresa deve continuar pagando benefícios com plano de saúde, VR, assistência odontológica, qualquer previdência privada, todos os benefícios que o empregado tem, a empresa obrigatoriamente deve estar pagando. Duração da suspensão. No caso da suspensão do contrato, ela pode durar até no máximo 60 dias. E pode ser dividido em 2 períodos de 30, tá? Vamos agora para a segunda faixa. Salários acima de 3.135 até 12.212. Nessa condição, não existe a possibilidade de fazer a suspensão do contrato de trabalho. Na medida provisória 936, não vem tratativa para essa faixa salarial da suspensão do contrato, ok? Vamos para a última faixa. Salários acima de 12.202 e 12. A mesma coisa, na primeira coluna, o governo pagará a ajuda do mesmo valor do seguro-desemprego e só 70% para quem tem direito à ajuda compensatória da empresa, que é o caso dos 30% das empresas que têm faturamento acima de 4 milhões e 800, ok? Da mesma forma, os benefícios para essa faixa
devem continuar pagando o benefício normalmente, como VR, VT, assistência odontológica, plano de saúde. E a duração de suspensão, da mesma forma, tem que ser no máximo até 60 dias e pode ser dividido em 2 períodos de 30 dias. Bom, agora a gente tem as regras da suspensão do contrato de trabalho vinculado ao sindicato, quando não é um acordo individual. Então, na primeira faixa, também a gente tem até 3.012, ajuda do governo também paga a ajuda do governo o mesmo valor do seguro-desemprego. Da mesma forma, os benefícios também são obrigados a pagar e a duração da suspensão também no máximo de 60 dias, dividido em 2 períodos de 30. A segunda faixa de salário acima de 3.135 até 12, também da mesma forma, a ajuda do governo vai ser no mesmo valor do seguro-desemprego, o benefício continua e o contrato, a duração da suspensão também de 60 dias. E os salários acima de 12, a mesma regra, 70, continua os benefícios, duração de 60 dias. Não mudou nada, certo? Suspensão do salário e do contrato de trabalho, multa de desligamento durante o período de garantia. No caso, se eu suspender o contrato e ele tenha na suspensão do contrato, o empregado ele continua com a mesma estabilidade do mesmo período de suspensão. Então, se eu suspendi o meu contrato de trabalho por 60 dias, ele tem uma estabilidade de 120 dias. Se depois que ele voltou da suspensão do contrato de 60 dias, eu posso mandar meu empregado embora? Posso, desde que eu, além das verbas indenizatórias, eu pague uma indenização nas faixas abaixo. Então, o empregado teve reduzido, no caso, a redução aqui não cabe, aqui é a suspensão, né? A suspensão do contrato, a gente vai ter indenização de 100% do valor do contrato. Esse slide aqui a gente fez errado. A multa de desligamento durante o período aí, ela vai ser de 100% do valor do salário do empregado, no caso da suspensão do salário, ok? Agora, o que a gente fez aqui no final para tentar entender um pouco mais fácil as regras, é fazer umas perguntas e respostas para as principais dúvidas que vai acontecer aí no dia a dia aí e que vocês vão estar passando para nós, para a gente ser o mais assertivo possível e responder todas as perguntas. Então, a gente fez aqui, como fica o salário do trabalhador? O trabalhador vai receber a remuneração proporcional do empregado mais a complementação do governo, ok? O repasse do governo vai repor todo o salário? Isso é importante. Não necessariamente, porque o valor do seguro-desemprego não é equivalente ao salário que o empregado recebe na ativa. As reduções no valor total do salário serão maiores para aqueles que ganham acima de 5 mil. Para quem ganha acima de 10 mil, a queda pode chegar a 57% do salário, no caso de redução de 70%. Tá? E a gente vai mostrar alguns exemplos aí no final. Vale para trabalhadores com contrato intermitente? Sim. Se esse trabalhador tiver mais de um empregador, receberá a compensação de cada um que reduzir a jornada. Esse empregado também terá direito ainda ao auxílio de R$600 aprovado pelo governo para informais, ok? Como é que é a negociação? Quando o corte for de 25%, a mudança pode ser feita por acordo individual entre o patrão e o empregado, independente da faixa salarial. Nas reduções de 50% e 70% ou suspensão de contratos, os acordos individuais só poderão ser firmados com empregados que ganham menos de 3.135 ou mais de 12 mil, que é a regra que a gente fez lá nos quadros resumo, ok? Os trabalhadores que recebem entre 3.136 até 12 só poderão ter seus contratos modificados por acordo ou convenção coletiva com a participação do sindicato. A gente viu isso também, ok? Outras perguntas e respostas. Há outras opções de acordo coletivo? Eles serão necessários em caso de redução salariais diferentes das previstas na MP. Para a redução de até 24,9 não há compensação. O governo não paga nada. Entre 25 e 49 haverá pagamento de 25% do seguro-desemprego. E para 50 a 69 serão pagos 50% do valor do seguro. Corte superior a 70 tem 70% da compensação.
As empresas podem pagar compensação extra? Sim, via acordo individual ou coletivo, mas a compensação extra terá caráter indenizatório, não incidirão sobre elas contribuições como Previdência, FGTS, 13º, férias, certo? Outra pergunta, e o pagamento de 13º proporcional? Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, a contagem da proporcionalidade do 13º fica interrompida. Assim, não serão considerados os meses de suspensão. No caso da redução, não há um consenso ainda, mas a maioria dos advogados consultados diz que o cálculo do 13º continuará sendo feito com base no salário contratual. Ainda não tem nada ainda com certeza sobre esse tema, tá? Como ficam os benefícios? Plano de saúde odontológico deve ser mantidos tanto em caso de redução quanto de suspensão de contrato. Quanto ao vale-refeição, não há consenso entre especialistas, pois seria pago apenas a empregados trabalhando. Qual o efeito sobre as férias? Não há efeito sobre direito a férias e o adicional de 1/3 do salário. Deverá ser pago normalmente. A MP 927, que é anterior a essa 935, que veio trazer as regras lá de redução de férias, de redução de carga, de banco de horas, de compensação por feriado, permite ao empregador antecipar férias de empregados. Nesse caso, todo o período de férias deve ser cumprido. Após o término, o empregado pode retornar ao trabalho e ter o contrato reduzido ou suspenso. Importante, nessa pergunta, eu posso suspender o contrato de trabalho no período que o meu funcionário está de férias? Não, não pode. Eu posso fazer a redução de carga de salário e de carga horária do meu funcionário que eu coloquei ele em férias? Não pode. Você obrigatoriamente precisa ou avisá-lo com 2 dias, ele vai ter que cumprir as férias. Se você deu férias de 5 dias para o seu funcionário, ele vai ter que cumprir as férias, retornar ao trabalho e aí você vai fazer um acordo de redução de jornada e salário ou a suspensão do contrato de trabalho desse empregado. Ok? Então, não existe possibilidade de fazer redução de jornada ou suspensão de contrato no período que o funcionário está em gozo de férias. Como ficam os trabalhadores que já estavam em licença? Os empregados de licença médica e aqueles afastados pelo INSS não poderão ter seus contratos de trabalho suspensos, só após o fim do afastamento. É que o empregado poderá adotar as medidas previstas na MP. Então, quem está na condição de afastado pelo INSS ou de licença médica, não há que se falar em redução de jornada nem suspensão do contrato. Próximas perguntas. Quem pode aderir ao novo regime? O regime atende às empresas privadas. Os empregadores têm 10 dias a contar da publicação da medida para adequar e enviar os acordos para o governo. Os empregados têm 10 dias e é aquele que a gente falou nas regras gerais lá no início da apresentação. Vocês vão fazer os acordos individuais com seus empregados, vão comunicar a CLM, para a CLM, no prazo de 10 dias, comunicar e tomar as medidas de comunicar ao governo para que o seu funcionário receba no prazo de 30 dias o seguro-desemprego de acordo com o acordo combinado. Próxima pergunta, como é que é para grandes empresas? Grandes empresas com faturamento anual superior a 4 milhões e 800 terão de se comprometer a bancar ao menos 30% do salário do funcionário afastado no caso da suspensão de contrato. Nesse caso, o governo dá 70% do seguro-desemprego, ok? Próxima pergunta, como fica o cálculo da contribuição para o FGTS? A base de cálculo para o FGTS será o salário reduzido, sem o acréscimo de seguro-desemprego. Isso é importante. E o trabalhador não terá direito a sacar o fundo. Em caso de suspensão do contrato, não haverá recolhimento. Então é importante, na suspensão do contrato, não vai ter recolhimento de FGTS, o empregado não tem direito a sacar o FGTS, e a empresa, no caso de redução salarial, ela só vai recolher o FGTS da proporcionalidade que ela alinhar com o seu empregado do acordo individual ou acordo pelo sindicato, ok? Agora a gente fez aí um exemplo de cálculo, para ficar fácil,
ficar fácil não, para vocês terem a ideia o quanto é complicado, mas enfim, a CLM quem vai fazer esses cálculos é o Ministério do Trabalho quando ela for pagar o seguro-desemprego do empregado que se afastar ou tiver uma redução de jornada. Então, para quem recebe um salário bruto de R$2.000 com uma redução de 25%, qual o valor que ele receberá? Para ficar claro que o empregado que recebe R$2.000 não vai receber o valor que ele recebe na ativa. O salário que será pago pelo empregador será de R$1.500, certo? 75% do salário dele. E o benefício que será pago pelo governo será de R$ 369,97. E aí embaixo a gente colocou um cálculo, ó, o empregador 1.500, a gente fez a regra de cálculo, e o resumo aí dessa regrinha nessa hipótese, o empregador receberá por mês um valor, o empregado receberá por mês um valor de R$ 1.869,97. Portanto, uma perda salarial de 6,5% do salário dele. Então, com uma redução de 25%, o empregado deixa de receber 6,5% do salário dele. Certo? E a gente fez uma tabelinha aí para esclarecer e deixar claro isso para os empregados na hora de formalizar o acordo, porque de repente o empregado tem na cabeça dele que ele vai receber o que ele tem salário ativo, porque o governo está pagando seguro-desemprego. Então é importante a gente alertar o nosso funcionário no momento do acordo individual ou da suspensão do contrato, que ele não vai receber líquido o valor que ele recebia trabalhando, né? Então, a gente fez algumas simulações aí, ó. A gente tem aí o salário, que é a faixa, o salário reduzido, o seguro-desemprego, o novo salário e a perda na renda. Então, vamos pegar uma faixa aí de R$5.000. Na faixa de R$5.000, o salário reduzido dele, para 25%, será R$3.750. O seguro-desemprego seria R$ 453 e o novo salário dele seria de R$ 4.203. Então, ele vai ter uma perda de R$ 797. Nessa situação, uma pessoa que ganha 5.000, ele vai receber 4.203. Numa situação de 10.000, um exemplo, ele vai receber 7.953. Então, ele vai ter uma perda de R$ 2.047 no salário dele. Certo? Desconto de 50% no salário e carga horária. Se vocês olharem aí, vocês vão ver também o quanto é muito mais significativo a perda da renda do empregado. Tá? Uma faixa salarial, exemplo de 2, ele vai deixar de receber R$ 261, que é a perda na renda. Uma faixa de 5, esse funcionário com um desconto de 50% da carga e do salário, ele vai ter uma perda, né, de 1.593. Numa faixa de 7.000, ele vai ter uma perda de 2.593. Ok? E a gente deu outro exemplo aqui, desconto de 70%, quanto é um salário de 2, ele vai ter uma perda de 364. Um salário de 3, ele vai ter uma perda de 831. Um salário de 5, ele vai ter uma perda de 2.231. Uma redução de 70%. Ok? Bom, pessoal, por último, eu só queria dar alguns avisos aí. Primeiro, agradecer a todo mundo que participou da live. O objetivo nosso é tentar ajudar e ser mais rápido com as notícias possível. Às vezes, as notícias não dá muito nem tempo de preparar muita coisa, mas a gente está se esforçando aqui o máximo para a gente ser mais assertivo possível. As perguntas da live, vocês podem direcionar também o atendimento@clmcontrole.com.br e vão ser respondidas pela nossa operação lá. Nosso RH está em pleno funcionamento, como a CLM inteira, em virtude de todas as obrigações e alterações de legislação que a gente está acompanhando aí, está compartilhando com vocês. Eu só queria agradecer, encerrar aqui a nossa live. Eu tenho algumas para perguntas aí à disposição de quem quiser fazer aí. Eu anotei as perguntas aqui que o pessoal foi fazendo no chat. Ok. E aí tem o Celso,
acho que é o Celso da Ningatec, né? Ele entrou aqui no final, ele falou sobre a decisão lá do Lewandowski, lá da ação de inconstitucionalidade, e se isso não coloca em risco todos esses acordos que a gente tem. Qual que é a nossa opinião sobre isso? Sobre os acordos individuais? Então, na verdade, assim, a gente precisa... Os acordos individuais, eles são mantidos desde que se não houver nenhum posicionamento do sindicato da categoria, nenhum acordo coletivo estabelecendo regra diferente do acordo individual, no prazo de 10 dias corridos, esse acordo se prevalece. No nosso entendimento, os acordos individuais, eles não são, não vão perder a validade nesse período de 10 dias corridos, se o sindicato homologar uma convenção onde tem a anuência do empregador e empregado, vai valer o que está na convenção. Mas se nesse prazo de 10 dias corridos, se não houver um silêncio por parte do sindicato, prevalece o acordo individual, no nosso entendimento. A Elisângela, da PSI7, o que eles estão perguntando? Sobre a suspensão do contrato de trabalho. Ela está perguntando qual que é o limite, até quando que ela pode iniciar uma suspensão. Por exemplo, ela pode iniciar uma suspensão lá em setembro, ou tem um prazo limite da pandemia para iniciar essa suspensão do contrato de trabalho? Não existe início da suspensão. A suspensão, ela tem um caráter de 60 dias, da data da medida. Então, assim, eu posso fazer a minha suspensão do contrato de trabalho dentro desse período de 60 dias. Por exemplo, se eu tomar a decisão de fazer a suspensão em setembro, pode ser que eu não esteja dentro da minha situação de emergência. Então, eu não vou poder suspender o meu contrato em setembro. Ação da MP. Exatamente. Prazo de 60 dias dentro da situação de pandemia. Se for suspensa a pandemia em julho, eu não posso mais fazer suspensão de contrato, nem redução de carga de horário e nem de salário. Todo mundo volta para ativa e todo mundo volta às suas remunerações normais e carga horários normais. Então, tenho duas da DBA Corp aqui. A da Priscila é o seguinte: a empresa vai comunicar ao governo para o funcionário receber o seguro-desemprego. Depois que a empresa faz essa comunicação, o funcionário precisa tomar alguma ação também? Então, ainda não saiu as medidas de regulamentação de portaria, que se o funcionário vai ter que tomar alguma ação. Saiu as medidas que a empresa tem que fazer em relação à comunicação ao Ministério do Trabalho. Porque a dúvida dela em relação a, por exemplo, a conta bancária. Como que o governo vai saber a conta bancária do empregado? Acho que nos próximos dias, provavelmente vai sair regulamentação de como vai fazer isso, né? Se vai ser, se a empresa vai comunicar isso ou o funcionário vai ter que sacar esse seguro-desemprego, né? Caixa Econômica Federal. Tá. Outra coisa, da Magda agora, da DBA Corp. Se a empresa faz o acordo e após 20 dias precisa que o funcionário volte a trabalhar 100% do tempo dele, como que ela faz essa comunicação e se ela pode fazer essa comunicação? Ela pode fazer a suspensão com uma comunicação prévia de 2 dias de antecedência. Tá. E aí pode ser por um e-mail, por exemplo? Sim, pode. Tá. O funcionário tem que tomar ciência da comunicação. Pode ser por e-mail eletrônico, pela forma que ela comunica normalmente com o seu funcionário. A Viviane, ela está perguntando como que fica o desconto do INSS na carga reduzida? Se altera o desconto do INSS no funcionário? O desconto vai ser proporcional ao valor do salário da remuneração que a empresa está pagando. Um exemplo, se o salário do empregado é 2.000, eu reduzir a carga de trabalho dele em 50%, o salário dele que a empresa vai estar pagando vai ser R$1.000. Ele vai ter desconto do INSS proporcional aos R$1.000. Tá. O Cadu da MAP TV, eu acho que entra na mesma linha do envio das informações. Como será feito o envio das informações para o Ministério da Economia? Na verdade, eu acho que vai ser o Ministério do Trabalho.
Então, isso a CLM vai ter a responsabilidade de fazer isso para as empresas clientes da CLM. Vocês vão ter que fazer é comunicar a nossa área de operação de RH, os funcionários e das condições que vocês fizeram um acordo individual de cada um. Se é com redução de carga horária de 25, 50, 70, se é de acordo com as faixas, se vai ter suspensão do contrato também, a gente precisa saber. Tá. O Fábio, ele está perguntando, eu acho que ele está querendo combinar a suspensão com redução de salário. Então, é assim, após a suspensão dos contratos, no caso de não houver melhora na economia, posso, na sequência, reduzir os salários também? Então, a suspensão é de 60 dias no máximo, certo? E as reduções de carga é de 90 dias. Eu posso, desde que eu esteja com o meu funcionário ativo, propor um novo acordo para ele. Então, se eu fizer uma redução de 60, eu só posso fazer uma redução de carga e de horário no primeiro dia útil que ele voltar e propor uma nova redução de carga por mais 30, porque está dentro do período dos 90 dias. Então, desde que esteja dentro do período, pode. Hã? Desde que esteja dentro. Ele vai fazer a suspensão em 60 dias, ok? Uhum. Dentro de 60 dias, eu só tenho mais 30 para sair, provavelmente, eu tenho 90 dias para mim fazer a redução de carga horária e de salário. E eu tenho 60 dias para mim fazer a suspensão do meu contrato de trabalho. Então, se eu fizer a suspensão, eu já decorri 60 dias. Eu posso fazer uma suspensão de 30 e depois, no primeiro dia útil posterior, eu pedir uma redução de carga de horário por mais 60 dias. Tá. Ok? Ficou claro? Ficou. Tem uma dúvida do VT. O VT precisa ser pago durante a suspensão? Não existe previsão legal para pagar vale transporte no período de suspensão, já que o empregado não está, o empregado ele não está se locomovendo do trabalho a casa e casa a trabalho. Tá. Procurando mais perguntas aqui. Esses novos decretos vigorarão até o fim de 2020? Não. Essa previsão da medida provisória é num caráter excepcional de 90 dias. Tá. Então, a gente não sabe se a gente sair da quarentena, provavelmente essas medidas vão ser suspensas após os 90 dias. Eu acho... teve mais uma aqui. O Fábio está perguntando, só para complementar aquela questão. Então, o prazo máximo é de 90 dias, em qualquer hipótese? Não, a gente tem essa hipótese. Suspensão do contrato no máximo 60 dias. Redução de jornada e salário 90 dias. Bom, tem uma da Eleva aqui. Para salário de R$ 3.135 até R$ 12.202, só será permitida a redução de 25%? Só. Não existe previsão na medida provisória de redução superior a isso, a não ser se houver um acordo com o sindicato. Aí, se nesse caso, a coletiva estabelecer percentual diferente desse, vai prevalecer a convenção coletiva do sindicato sobrepondo as individuais. Individualmente não existe previsão nesse momento. Tá. Para todos os outros casos existe, só nessa faixa aí que não tem as outras faixas duas. Que a gente apresentou lá. Aí o Fábio complementando aqui, ó. Ele pode então combinar, por exemplo, 60 dias da pessoa suspensa e como a redução é 90 dias, ele coloca mais 30 dias de redução. Salário. Então, por exemplo, a pessoa sai 60 dias, depois volta, fica mais 30 dias com redução de carga de 70%, por exemplo. Então, a gente não viu isso. A gente precisa dar uma estudada nisso,
para ver se isso... Porque não está previsto dessa forma dentro da medida provisória. Provavelmente, nos próximos dias vão sair portarias regulamentando essas novas hipóteses que ele está se posicionando aí. Nesse momento, a gente tem ou a redução de jornada e de salário ou a suspensão de contrato. Não existe a gente pensar em duas hipóteses, porque assim, o prazo máximo de suspensão é de 60 dias. Se ele voltar no 21º dia, eu só vou poder fazer a redução de jornada dele no máximo em mais 29 dias, porque de fato eu não posso desrespeitar os 90 dias que está estabelecido como tempo máximo na medida provisória. Mas provavelmente vai sair novas regulamentações aí de portarias aí no decorrer da semana, a gente vai comunicando todo mundo aí. Tá. O Marcos está perguntando, o prazo para a empresa tomar... desceu aqui. O prazo para a empresa tomar uma posição quanto à suspensão ou à redução conta a partir de quando? A partir da data 2 dias antes, eu comunico o meu funcionário, a suspensão ou a redução começa a valer a partir do 3º dia depois do início. O início começa no 3º dia. Eu aviso ele com 2 dias, exemplo, avisei hoje, vai começar a correr, hoje é terça, avisei hoje, terça, quarta, na quinta-feira, e começa a contar o prazo. Então, no caso 7, 8, no dia 9 de abril, começa a contar o prazo da suspensão ou da redução de carga, de jornada e de salário. Tá. A Daniela está perguntando, então, para casos acima de 3.135, é obrigado a fazer o acordo com o sindicato? Eu acho que ela estava falando daquela faixa de 3.000 a 12.000 sem curso superior. Então, naquela faixa, eu só posso reduzir 25% da minha carga e do meu salário, ok? Qualquer outra hipótese não tem previsão legal, nem com o sindicato. Se agora com o sindicato vai depender do acordo coletivo, depois dessa decisão do Supremo, né, que a gente falou lá inicial, que vai ter que ter, se tiver os acordos coletivos, se no acordo coletivo estabelecer que pode fazer redução nessa faixa de 50% e de 70% de carga, ok, não tem nenhum problema. Neste momento, com a MP, não é permitido. Tá. Da DBA Corp, eu acho que tanto a da Magna como da Priscila na mesma linha. Acima lá dos 12.202, eles podem... Então, quais são as opções para quem está nessa faixa? Vou voltar lá os slides para ficar mais fácil de entender. Tá bom. Redução do acordo individual acima de 12.000. 25%, 50% e 70%. Ok? Eu acho que o que entra aí é que para quem ganhar mais de 12.000, se for redução de 70% de seguro-desemprego, é muito menor do que 70% da remuneração de salário dele, né? Então, parece que o benefício está aí. Na verdade, assim, o acordo entre o empregado e o empregador, ele pode fazer a redução no acordo individual para essa faixa, nesses percentuais, 25, 50 e 70. O governo vai pagar 25, 50 e 70 do seguro-desemprego. Uhum. Então, por exemplo, o cara ganha 10 mil reais. Vou fazer a redução de acordo com o acordo individual com esse empregado de 50%. Quanto eu vou pagar para ele? 5 mil reais. Certo? O que o governo vai pagar para ele é a faixa que está lá nos slides lá. Ó. Vou seguir as faixas aí para o pessoal entender. Nessa faixa aqui de 5 mil, o salário, exemplo, foi reduzido de 10 mil, que eu dei o exemplo, certo? Nesses 10 mil, o que a empresa vai pagar? Os 5 mil. Correto? O seguro-desemprego que ele vai receber vai ser R$ 907.
Não vai ser 5 mil. Deu para entender? Deu, é bem mais baixo, né? É muito mais baixo. Tá. Tem duas perguntas aqui que giram em torno de assimetria dos benefícios aos funcionários. Então, eu posso dar para um funcionário que está na mesma faixa uma redução de 50 e para outro empregado que está na mesma faixa uma redução de 70 e para outro não dá redução, por exemplo? Os acordos são individuais. Seguindo as regras da tabela lá, no acordo individual, eu posso prevalecer faixas diferenciadas para pessoas também. Então, eu posso ter um acordo de 25, de 50, de 70 para pessoas do mesmo cargo, mesma função e mesmo salário. Inclusive suspensão? Também. Tá. Então, a pergunta da Eleva, essa categoria de 3.135 a 12.202, o acordo passa a ser coletivo? Se eu fizer com um funcionário, terei que fazer com todos na mesma faixa salarial? O de 25% não, né? Não, dos 25% não. Os outros vai depender do que está estabelecido na convenção da categoria da Eleva. Então a gente precisa ver a categoria e olhar se tem um acordo, já previsto um acordo, que eles têm 10 dias corridos para formalizar esse acordo. Se não houver acordo, não vai poder fazer redução de 50 e 70 individual. Só se houver uma negociação com o sindicato. A Magda da DBA Corp está perguntando sobre o nível superior. Qual seria a diferença de um empregado que tem um nível superior ou não? É a primeira pergunta. Seria diploma universitário. A diferença de que sentido? A pessoa tem que ter graduação de nível superior completo. Tá. Nessa condição, é o salário até 12 mil, é a primeira faixa. Certo. E aí, ela pode fazer ou não o acordo individual para quem ganha acima de 12.220? 12 mil. Na terceira faixa, posso, que é os 25, 50 e 70, nenhum problema. Então, ela vai poder, sem nenhum problema. A diferença é que, para o empregado, ele vai tomar uma redução salarial, porque o seguro-desemprego é muito aquém do que o salário. Exatamente. Essa faixa. Nos últimos itens do slide mostra que o impacto para quem ganha mais é um pouco maior. Uhum. Bom, acho que é isso. A gente respondeu a maioria das dúvidas. Se eu deixei passar alguma, a gente pede desculpa e se vocês mandam no atendimento@clmcontroller.com.br. Não precisa direcionar. Quando vocês mandam alguma coisa lá no atendimento, tem gente que acha que vai ficar sem dono, porque não tem um e-mail de uma pessoa fixa. Mas é muito mais seguro para vocês obterem a resposta, porque cai numa estrutura da CLM que a gente direciona o melhor profissional e a gente tem uma auditoria sobre todas essas respostas que são dadas. Então, tem certeza que se você mandar lá no atendimento, vai cair na área de RH. A Ana está aqui online, ela é a que garante esse atendimento chegar na pessoa certa e ela que monitora se as respostas estão sendo feitas corretamente, dentro do prazo. Então, podem mandar lá. Acho que é isso, né, Marcos? É isso. Só finalizando, a gente agradece todo mundo aí, pessoal, e quem não pôde participar também, a gente vai estar disponibilizando esse vídeo aí também para ajudar as pessoas e os nossos clientes aí. E a gente vai fazer novas lives. Hoje a gente vai mandar um novo convite aí para a gente falar dos prazos de vencimento dos impostos aí, que é um tema mais longo também. A gente queria especificamente falar sobre essas reduções de jornada de cargo e de suspensão separadamente, que é um tema mais urgente. Das reduções de impostos aí que a gente teve, poucas, e das mudanças de prorrogações de prazo, a gente dividiu e a gente vai poder falar isso daí. Hoje a gente vai estar mandando um convite para todo mundo aí, para vocês participarem de uma próxima live aí, tá? Agradeço a todos aí. Vamos continuar na quarentena
e rezar para que isso passe o mais rápido possível aí, para a gente ter menos perda para todo mundo, principalmente para os nossos funcionários aí, que são as pessoas mais penalizadas em toda a cadeia aí, que a gente sabe o quanto é difícil a gente manter aí uma família e manter as despesas do dia a dia. Agradeço a todos e até uma próxima live aí. Grande abraço.